Shalom, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Passando mais uma vez aqui, quero trazer uma mensagem para você, quero ter um momento de oração, pedindo para que Deus visite a sua vida. Creio que nessa manhã é uma manhã de respostas, é uma manhã onde o Senhor pode trazer algo que venha trazer razão e venha trazer uma nova visão para você, amém? Quero fazer a primeira oração. Pai Todo-Poderoso, eu quero orar para as pessoas que aqui estão. Eu oro por cada irmão, eu oro por cada irmã que estão entrando neste momento, Senhor, nesta live. Peço, Senhor, os teus cuidados sobre a vida deles. Peço, Senhor, que uma graça do teu Espírito venha sobre a vida deles. Senhor, sobre todo o coração que está ansioso agora, receba um toque do Espírito Santo. Jesus, que todas as nossas amarguras, tudo aquilo, Senhor, que está fora do lugar dentro de nós, receba o toque do Criador para que volte para o seu lugar. Declaro saúde mental, saúde espiritual, saúde física, autoridade do nome de Jesus. Jesus, Tu és tudo que nós queremos nessa manhã. Jesus, Tu és tudo que nós mais desejamos. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu oro, Senhor, por mim, eu oro pela minha casa, eu oro por todas as famílias aqui que passarão por aqui, estão sendo representadas nessa manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, povo de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tem um texto aqui para trazer para você. Querido, sempre deixe salvo essas ministrações. Compartilhei no seu Instagram também, no nome poderoso de Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo no livro de Romanos, capítulo 12. É um texto bem conhecido. Eu quero estar ministrando com você, porque eu estou desde quarta-feira ministrando a respeito de ter um verdadeiro sacerdócio, de nos colocarmos na presença do Senhor, de ministrarmos através de um verdadeiro sacerdócio. Romanos 12, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa semana passada eu estava vendo um vídeo de um pastor norte-americano chamado Dan Duque. Ele foi questionado a respeito de como ele está com 80 anos de idade, mais de 50 anos de ministério, como ele fez para manter essa chama acesa, né? De estar apaixonado por Jesus, de obedecer a Jesus, de não se entristecer, de não voltar atrás. E quando ele perguntado por isso, ele disse assim: o segredo da minha vida espiritual é fazer uma distinção entre o que é sacerdócio e do que é ministério. Nós colocamos tanta força a respeito do ministério porque nós queremos fazer algo e nós estamos sempre querendo produzir algo para Jesus. Nós devemos tomar cuidado. Na última live aqui eu estava falando a respeito do perfume derramado aos pés de Jesus, né? E o Senhor me trouxe uma frase que a igreja tem que tomar cuidado porque ao invés de perfumar, ela tem performado. Então existem muitas pessoas que apenas estão vivendo as performances, né? E nós nos cobramos tanto. Nós nos perguntamos: será que por que eu não estou conseguindo fazer? E por isso que nós nos desviamos, por isso que nós largamos a mão de Jesus, por isso que nós não entendemos o porquê que nós não conseguimos, por isso que nós nos tornamos insatisfeitos, porque nós achamos que é uma coisa tão distante, porque nós sempre, e queridos, esse sentimento de insuficiência sempre vai estar dentro de nós, porque realmente nós somos insuficientes. Essa questão de saber: eu não consigo, eu tento, eu reinicio, eu vou, mas eu não consigo me firmar, eu preciso fazer mais. Talvez essa necessidade de fazer mais é a nossa carne gritando: eu preciso performar mais. Porque na verdade, queridos, não é... E aí está a diferença entre o ministério e o sacerdócio. Então esse homem, quando perguntado, ele disse: eu tenho investido mais tempo no meu sacerdócio do que no meu ministério. Porque o sacerdócio, algumas vezes eu tenho feito as coisas para Deus, mas eu não tenho sentido nada.
eu orei, eu tenho ido para a igreja, mas algumas vezes parece que eu não sinto nada. O ministério é fazer em prol das pessoas. A Bíblia vai dizer que os 5 ministérios dados por Jesus, os ministérios apostólicos, o ministério profético, pastoral, evangelístico, mestrado, eles são em prol da igreja, eles são para a edificação da igreja. É claro que quando nós fazemos algo para alguém, querendo ou não querendo, nós somos preenchidos, existe uma benevolência, existe uma graça em nós, mas quando nós exercemos o sacerdócio é apenas para Deus. Você sempre vai sentir mais a presença de Deus no sacerdócio, é quando você entrega. Por isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, apresentei os ossos, eu rogo, meus irmãos, ele está pedindo assim, ó, eu sei que você está falando para os romanos, né? Vocês estão fazendo tantas coisas aí, mas tem uma coisa que vocês precisam mudar na vida de vocês, é a vida de intimidade de vocês. Então eu rogo a vocês que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E este é o culto racional, esse é o culto inteligente, esse é o culto que traz o cotidiano de vida, este é o culto que representa a minha vida, esse é o culto que é uma carta aberta na qual Jesus lê. E este culto racional é um culto de sacerdotes. A palavra vai dizer no livro de Hebreus que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra vai dizer que, a palavra também no livro de Pedro também, 1 Pedro capítulo 5 vai dizer que nós somos sacerdócio real, povo de plena exclusividade de Deus. Nós somos chamados para anunciar as grandezas das virtudes do Senhor. Este sacerdócio, ao contrário do ministério, o ministério é o trabalho, é o serviço, é você fazer, e ótimo, mas não tem como você exercer um ministério sem antes você cuidar dos sacerdócios. E o principal sacerdócio começa dentro das nossas casas, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos. O sacerdócio de uma mulher, o sacerdócio de uma mãe, antes de essa mãe ser prestar um sacerdócio aos seus filhos, ela precisa prestar um sacerdócio em prol do seu esposo. O sacerdócio leva você a entender qual o seu chamado diante de Deus. Então, uma esposa que cumpre um sacerdócio, que cuida do seu esposo, porque sabe que Deus assim o quer, o esposo que entrega a sua vida, a sua própria esposa, isto é um sacerdócio santo. O livro de Timóteo vai dizer que nós não podemos, como nós podemos achar que podemos cuidar da igreja se nós não conseguimos cuidar nem da nossa própria casa. Então o sacerdócio é diário. O apóstolo Paulo então aqui em Romanos 12 ele está dizendo, eu estou pedindo a vocês que vocês precisam apresentar os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Ele está falando assim, ó, diariamente, você precisa se colocar na presença de Deus, não para trabalhar, mas para extrair de Deus, entender qual é a mente de Deus, qual é a vontade de Deus, o que o Senhor quer. E daí as tuas insatisfações e as minhas insatisfações serão preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. Então nós sentiremos a presença de Jesus e nós começaremos a andar de uma forma leve. O sacerdote no Antigo Testamento, queridos, ele era a pessoa que responsável por cuidar dos átrios do santo, do santíssimo lugar. O sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no santíssimo lugar e ali ele prestava um culto, ele organizava, ele ali cuidava do propiciatório, ele ali fazia obrigações. Através da morte de Jesus, então, a igreja no Novo Testamento, ela tem o poder e o acesso de entrar diariamente na presença de Deus. Queridos, quando nós falamos a respeito de santidade, nós precisamos entender, existe a santidade que foi dada por Deus de uma forma imediata quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e ali Ele nos dá o acesso. Agora existe também uma responsabilidade para você e para mim que nós devemos todos os dias manter esse sacerdócio aceso e limpo, nos afastando das coisas negativas, das coisas más.
E talvez você vai dizer, pastor, mas eu não consigo. Nem o povo de Israel na antiguidade conseguiu. Como é que eu consigo? Eu quero dizer para você que o povo de Israel se movia pela lei. A lei é uma coisa boa, mas eles não conseguiam cumprir a lei porque a sua própria carne, a lei mostrava o pecado da sua própria carne. Mas nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. E essa graça, queridos, ela é o poder de capacidade que Deus nos dá de fazermos a obra dele nessa terra. Aqueles homens no Antigo Testamento cumpriam o seu sacerdócio, examinando e cumprindo pedidos, leis, né? As leis dadas por Deus, mas também leis humanas. Nós não. O nosso sacerdócio é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sacerdócio é movido segundo a graça, segundo o sacrifício, segundo as ordenanças do próprio Cristo Jesus. A obra de Cristo que nos leva a cumprir esse sacerdócio. Então, queridos, entre fazer algo, entre desejar algo, entre eu preciso fazer algo para Deus, antes de você querer fazer um trabalho para Deus, fazer qualquer coisa, ser usado por Deus, busque apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, aí sim dando culto racional. E neste culto racional, o Senhor vai tatuar no seu coração como você deve se comportar e como você deve ser. E depois o apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Notem que ele fala que nós não devemos nos conformar. O que é se conformar com este século? Se conformar com este século é tomar a forma desse século. Quarta-feira o Senhor me deu uma palavra e eu louvo a Deus pela palavra que Ele me deu. Êxodo 32, que fala quando o povo sai do Egito, e Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Enquanto Moisés fica 40 dias lá, o povo fica sozinho, o povo acha que Moisés morreu. Então eles chamam o sacerdote Arão e dizem que é o seguinte: Moisés subiu, mas nós achamos que ele morreu, ele não volta mais. Então é o seguinte, nós não queremos mais seguir o Deus de Moisés, nós queremos que você, Arão, construa um Deus para nós. E a Bíblia vai dizer que então Arão fica com medo do povo, não sei se ele fica com medo, não sei se o coração dele também estava um pouco ainda já inclinado. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele pede para que o povo tire todos os brincos das mulheres, as mulheres tirem os brincos das filhas, dos filhos, e ali eles construíram. Então Arão, eles pedem deuses, e a Bíblia diz que Arão dá um Deus segundo aquilo que ele conhecia no Egito. Então Arão ainda não conhecia, embora ele viu a graça de Deus, ele viu milagres acontecendo, mas ele não viu Deus. É o sacerdócio que mostra Deus, é o verdadeiro sacerdócio em Jesus que mostra Deus. Não é o ministério que mostra Deus. O ministério mostra os efeitos, o ministério mostra os dons, o ministério muitas vezes mostra personagens, mas o sacerdócio mostra um corpo vivo, um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Nós não temos como ser ministros do Senhor sem antes ter um sacerdócio agradável, santo. Então o que eu estou falando com tudo isso, queridos, é tempo de nós buscarmos uma intimidade da presença do Senhor. É tempo de eu e você, queridos, gastarmos tempo com oração. É tempo de nós nos afastarmos um pouco do nosso celular, embora você está assistindo este culto, porque isso é um culto. Mas quando terminar aqui, eu te convido, queridos, a pegar o teu celular. Talvez faz assim, vai lá, pega o teu celular e deixa o teu celular em outro cômodo da casa, tranca a porta do cômodo onde está o teu celular e deixa ele lá. E vai para um outro cômodo da casa e ali dobra o teu joelho e começa a se derramar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar para você. Todos nós temos dias bons, todos nós temos dias ruins. Todos nós temos dias que nós não queremos. Tem dia que nós amamos a Deus, tem dia que nós corremos de Deus. Tem dias que nós sentimos o amor de Deus, a graça de Deus.
Tem dia que nós, querido, tem dia que nós somos os melhores amigos de Deus, mas tem dia que nós parece que somos os inimigos, nós não queremos, nós não sentimos, somos egoístas, nós queremos apenas alimentar a nossa carne, nós queremos viver o nosso mundinho, os nossos pecados. Então apresente os vossos corpos como sacrifício. E apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, não é fazer o que você quer fazer. Pare de prestar um sacerdócio que você faz aquilo que você gosta de fazer. Pare de escolher um ministério que você acha que você gosta de fazer. Durante muito tempo eu aprendi dentro da própria igreja que eu deveria fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Aquilo que você mais gosta de fazer na igreja, faça, se dedique. Também, amém, aleluia. Mas não é o que eu gosto de fazer, não é a respeito do que eu quero fazer, mas é a respeito do que Deus quer que eu faça. E daí sim, queridos, vira uma paz. Quando Deus me leva e me leva a fazer o que Ele quer que eu faça. E daí nós nos preenchemos. Precisamos voltar a ser pastores da nossa casa, da nossa família. Você, mulher, precisa voltar a ser pastora da sua casa, da sua família. Precisamos que os nossos filhos nos olhem com outro olhar. Precisamos de uma entrega, de uma santificação. Quanto mais você ficar na presença do Senhor, quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais o Espírito Santo ele vai santificar você. Não tomem a forma desse século, mas transformem a vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar a mente, queridos, no grego significa metanoia, fala de transformação, fala de arrependimento. Transformar fala de uma mudança de mente, mas muitas pessoas têm tentado mudar a sua mente através de ativos humanos, através de alguns requisitos que são ensinados por coach, por tantas outras pessoas, e ali a gente começa a ter algumas rotinas, alguns hábitos. Isso vai mudar minha vida. Querido, só Deus pode mudar a nossa vida. E quando nós começamos a gastar tempo com Deus, quando, queridos, experimente todos os dias você ter um tempo de meditação. Eu não falo da meditação mística, eu falo da meditação de você parar assim, de não apenas falar para Deus e você começar a pensar assim, quais são os sinais que o Senhor tem me dado. O Senhor quer falar, o Senhor está falando algo, e de repente você começa a pensar e você entende, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo, e depois dessa meditação você começa a orar. Então, Pai, eu quero te dar graças, eu quero te engrandecer. Obrigado por Jesus, obrigado porque Jesus nunca me deixou. Jesus, Tu és tão bom comigo. Eu quero obedecer, Jesus. E daí nós chamamos e Jesus vem, e Jesus limpa. Ali vem a cura. Ali Jesus então dá um ministério, ali Jesus dá armas, ali Jesus nos dá a ferramenta, e nós começamos a entender o que Jesus tem para as nossas vidas e o que Ele quer. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso dar uma tarefinha para você? Leia o capítulo 12 de Romanos inteiro, o capítulo 12. É um pouco mais de uma dezena ali de versículos. Queridos, é maravilhoso o capítulo 12 de Romanos. Talvez você é aquela pessoa que pensa, eu vou ler um versículo aqui, mas não medita em cima do versículo, não ora em cima do versículo. Você só leu e achou que, não, eu já fiz um serviço aqui para Deus. Não, queridos, é meditar. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo a respeito disso? O que o Senhor quer falar historicamente comigo a respeito disso? O que o Senhor estava falando com aquele povo naquela época? O que o Senhor está falando comigo agora? Queridos, o capítulo 12 de Romanos, ele vai falar a respeito dessa entrega sacerdotal, de um homem e de uma mulher que buscam a presença de Deus, de um homem e uma mulher que querem conhecer a Jesus, que querem conhecer a boa e agradável e perfeita vontade de Jesus. Algumas vezes nós só entramos no primeiro e no segundo nível, porque conhecer a vontade boa e agradável todo mundo quer. Boa e agradável. Meu Deus, é boa porque eu vou sentir, porque eu vou experimentar. Agradável, a gente pensa assim, nossa, é agradável, eu vou vai ser uma sensação muito boa, mas quando nós falamos de perfeição, nos lança para fora daquilo que nós achamos. A perfeição, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai começar com um não bem grande para você e para mim.
o perfeito de Deus, porque senão eu acho que eu consigo discernir o que é bom e agradável, segundo o que eu acho que é bom para mim e agradável para mim. Mas quando entra na questão da perfeição, queridos, e a palavra perfeição, quando o Senhor nos chama para a perfeição, o Senhor não está dizendo assim, ó, eu quero que você seja perfeito e não cometa nenhum erro. Não está falando disso. Cada vez que a palavra, acho que se eu não me engano no grego é teleios, cada vez que essa palavra é ministrada, ele está falando primeiro de tudo de plenitude, de ser completo, de ser maduro, de ser cheio e saber que não precisa de nada. Ou seja, em Jesus nós temos todas as coisas. Que nessa manhã o Espírito Santo comece a organizar áreas da sua vida. Eu ministro sobre você agora, debaixo do sacerdócio que Deus me deu. Eu ministro uma graça descendo sobre a tua cabeça, sobre o seu corpo. Essa tristeza, eu sinto pessoas que acordaram tristes hoje, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com o físico abalado. Eu vejo uma graça descendo sobre você, um poder te envolvendo, te abraçando agora. Eu vejo o Senhor te resgatando com mão forte, te puxando para fora dessa dor, desse sofisma, desse sentimento. Esse sentimento que você se sente insuficiente, esse sentimento que mostra que você tem pecado e você não consegue voltar, e você não consegue, e você dá um passo para frente e dá 10 para trás. Nessa manhã, o Senhor te chama para você entregar o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Sabe como é que a melhor forma de você se tornar agradável a Deus é você sendo verdadeira e você sendo verdadeiro, dizendo, eu sou isso aqui, Senhor. Eu tenho errado, Senhor, a minha mente passa por 2 pensamentos diretos. Tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero, tem hora que eu sou, tem hora que eu não sou, tem hora que eu sou uma boa pessoa, tem hora que eu sou uma má pessoa, tem hora que eu quero fazer o bem para todo mundo, tem hora que eu quero me vingar de todo mundo. Isso é viver cochear entre 2 pensamentos, entre 2 corações. Por isso que quando você lê todo o capítulo 12 do livro de Romanos, você vai ver assim, ó, nunca pague o mal com o mal. Que ele vai falar do bem, ele vai falar de dons. É maravilhoso o capítulo 12 do livro de Romanos. E quando você vê aquilo ali, você vai entender que forma você deve andar. E você vai entender assim, ó, eu preciso entregar o meu corpo a isso. Eu só presto um culto racional ao Senhor quando eu me santifico. E só me santifico quando eu ouço a palavra e obedeço a palavra. O Senhor disse que aqueles que verdadeiramente amavam a Ele eram os que obedeciam os seus mandamentos. Não tem como você ser um sacerdote, uma sacerdotisa do seu lar, da sua casa, de ser um receptáculo de Deus na terra, através de Jesus Cristo, sem obedecer a sua palavra. Eu quero orar por todos vocês que estão aqui, passando aqui, autoridade do nome de Jesus. Dou graças a Deus por todos os irmãos que estão passando aqui nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou deixar um abraço para Suiane da Isara. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, abençoe a Suelen, abençoe toda a sua mãe, o seu marido, a sua filha, tá bom? Glória a Deus. A outra Suelen também de Capivari de Baixo também. Sueli, Deus abençoe você, tá sempre aqui nas nossas lives. Sueli, você precisa vir aqui mais aqui na igreja, Sueli, em Criciúma. Eu sei que algumas vezes é longe, tá? Mas você será muito bem recebida aqui. Josi, Deus abençoe você em nome de Jesus. Josi, estou orando por vocês, tá? Estou orando aí pela vida de vocês, estou orando aqui nessa manhã ainda, aí pelo restaurante, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe aí o restaurante Emaús, em nome de Jesus. Kathleen, Deus abençoe a sua vida, tá? Kathleen, estamos sentindo também a sua falta, tá? Kathleen, você é muito preciosa aqui no nosso meio. Carla, Deus te abençoe em nome de Jesus. Carlinha, Deus abençoe você, o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, o seu coração. Que o Senhor te dê muita sabedoria nesses dias, Carla. Chegou o tempo de você ser como uma sacerdote dentro do seu lar, Carla. Perdoando, amando, pagando o mal com o bem, e o Senhor vai organizar a tua casa e a tua família. Amém. Eu vi também aqui que a Emily também de Portugal. Emily, Deus abençoe, minha irmã. Emily, você tá por aí ainda? Dá um alô aí pra gente aí. Emily, tá quase na hora de você voltar de férias pro Brasil aqui, irmã. Estamos esperando por você aqui, tá? Você
tá? Pelo seu esposo, pela filhinha, para vocês fazerem uma visita aqui na igreja, tá bom, Emily? Amamos muito vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Gabi também, Gabi tá aqui também. Os doces da Gabi. Gabi, amamos muito você. O Denner, amamos muito Luiz. Eu fiquei muito feliz de poder abraçar vocês, né? Domingo no culto. A Aninha foi lá, abraçou a gente, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fábio tá aí firme e forte. Fábio, Deus abençoe você. Robertinho. Roberto estava de aniversário ontem. Glória a Deus. Mateus, Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixar um abraço aqui para dona Elizabeth também. Elizabeth Macari. Dona Elizabeth, Deus abençoe a sua vida. No nome poderoso do Senhor Jesus, fortaleça a sua saúde. Dê graça sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua família. No nome poderoso do Senhor Jesus. Deixar um abraço para o nosso irmão Washington também. Glória a Deus. Washington, Deus abençoe você. Deixar um abraço aqui para o outro Mateus também. Mateus esposo da Paloma também, que foi levar a geração de Marias para Florianópolis para pegar o voo direto para o Maranhão. Deus abençoe, Mateus, pela disponibilidade, pelo carinho, pelo amor aí, pelo trabalho, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Então, amém. Que Deus abençoe. Se alguém tem algum pedido de oração para essa manhã, faça seu pedido de oração. Nós estaremos encerrando a live daqui a poucos minutos aqui. Amém. Vamos fazer uma oração por Geração de Marias. Geração de Marias é um braço aqui da nossa igreja aqui. São mulheres aqui que estão... E elas foram para São Luís do Maranhão lá prestar um serviço ministerial lá para as mulheres de São Luís do Maranhão. Amanhã elas, né, desde hoje até o final de semana elas estão lá. Amanhã tem culto ao vivo. Eu vou estar ministrando uma palavra aqui direto de Criciúma, direto para São Luís do Maranhão. Então que Deus abençoe. Deus abençoe a Vanessa, Deus abençoe o Kainan, Deus abençoe a Blanca que estão viajando, Deus abençoe as meninas também que estão aqui também, né? Glória a Deus, a Jadina, Deus abençoe, abençoe todas as irmãs e os irmãos que fazem parte aqui do Geração de Marias. Suelen, Deus abençoe você. Ficamos na intercessão aqui, Suelen, né? Glória a Deus. A Emily tá lá em Portugal. Tô trabalhando, morrendo de saudade. Deus abençoe. Deus abençoe, Emily. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família aí, os negócios, o seu trabalho aí. Autoridade do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, povo de Deus. Fernanda também, a Nanda tá... Gente, a Nanda vai se batizar agora. Dia 6 nós temos batismo aqui na igreja do lugar. Então nós vamos, ou vai ser na Lagoa, ou vai ser no Rio Jordão, aqui perto aqui de Criciúma aqui. Então a Fernanda é uma das nossas irmãs que vão estar se batizando. Nós temos outras irmãs que vão estar se batizando, tá? Então assim, você que tem esse desejo no seu coração, que queira se batizar e não desceu as águas ainda e quer mergulhar com todas as forças em Jesus, quer conhecer o poder de Jesus, eu quero orar para você, que não existe nada mais importante do que conhecer Jesus e a sua vontade. Talvez a sua vida está vazia em algumas áreas, é porque ele precisa mais de Jesus, mais. Tudo que eu quero pregar para você, ensinar é Jesus, que eu não quero colocar outra pedra, eu não quero colocar outro fundamento, e que o Senhor me livre e me guarde. Que se for para me colocar qualquer outra coisa além de Jesus, que Ele me leve, que Ele me tire dessa terra. Mas meu maior amor é Jesus, Ele é minha maior paixão, Ele é minha devoção, Ele é tudo que eu quero, Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Tá? Como pastor, como homem, como esposo, como pai, Jesus, ele para mim é o centro de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Aleluia. Quero orar também aqui pelos filhos, pelos filhos aqui da Suelen. Jesus, colocamos a vida, Senhor, do Yuri, de Emanuele, Senhor, na Tua presença. Colocamos o pessoal da Geração de Maria, Senhor. Colocamos, Senhor, todas as pessoas que estão necessitadas nesse momento, Senhor. Eu oro pela família da Kathleen, Jesus. Eu oro pelo seu casamento, Senhor. Eu oro pelos pais, irmãos
Kathleen, é tempo de você se fortalecer no Senhor. Kathleen, é tempo de você voltar para os pés dele. O Senhor tem trabalhado, mas o Senhor tem chamado você para mais perto, Kathleen. Você estava vindo, você precisa retornar, Kathleen, para esse centro desse sacerdócio no Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu oro por todo tipo de ansiedade que está tocando o coração das pessoas e roubando. Eu oro para que a graça de Deus seja manifestada sobre você agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que todo espírito que está roubando as famílias, trazendo destruição, trazendo brigas, trazendo discórdia agora, todos eles sejam amarrados em nome de Jesus, expulsos dessas casas. Jesus, visita as casas agora, visita o trabalho, visita essa empresa, visita, Senhor, esta mulher, visita esse homem, visita essa viagem, Senhor, visita, Senhor, esse pensamento. Visita essa ideia, Jesus, que haja uma separação entre luz e trevas. Senhor, que nós não venhamos tomar a forma desse mundo, mas nós venhamos, Senhor, ter a renovação da nossa mente, que nós venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, com toda a força das nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu peço uma limpeza, eu peço uma liberdade, uma libertação completa na vida de todas as pessoas que vão estar assistindo agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que as prende, tudo aquilo que não deixa essa família vir para Jesus, tudo aquilo, Senhor, que traz empecilho. Jesus, derrama da Tua glória nessa manhã. Senhor, eu oro contra todo tipo de enfermidade, eu oro, Senhor, declarando cura, Jesus. Senhor, declarando cura na autoridade do Teu nome, Senhor, que os espíritos batam em retirada, que espíritos opressores, obsessores que estão cercando esta casa, cercando os adolescentes, as crianças, trazendo confusão no casamento, Senhor, todo tipo de feitiço que tenha sido feito na autoridade do nome de Jesus seja quebrado, que essa pessoa siga em direção a Jesus, que ela seja abraçada por Jesus nessa manhã. Autoridade do Teu nome, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, povo de Deus. Queridos, quero contar com você. Coloca aí essa live em oração, tá bom? Coloca essa live também nos seus stories aí para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu estou aqui em casa, mas eu sinto que Deus está curando algumas pessoas. Tem muitas pessoas doentes da alma nesse momento. Eu sinto pessoas sendo libertas da depressão. Queridos, tudo que o Senhor precisa é de um coração que se entrega de verdade. Querido Senhor, para de focar tanto apenas naquilo que você deve fazer e foca mais naquilo que Jesus fez. E segundo aquilo que Jesus fez, você vai ver uma vida muito mais leve, em nome do Senhor Jesus, amém. Deixar um abraço aqui também para Dayana, para a família da Dayana também. Dayana, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Dayana, estamos esperando você e o seu esposo, né? Estamos esperando aqui a sua família mais uma vez aqui, né? Foi bom aquele dia da festa aqui, né? Vocês estiveram junto conosco aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, no nome poderoso do Senhor Jesus. Gente, é isso. Renovação da nossa mente, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Limpa o teu coração, perdoa quem você precisa perdoar, não segura mágoa de ninguém, não fica falando mal de ninguém, não fica, querido, se alimentando o seu corpo espiritual com coisas negativas. Evita mentiras, evita brigas, discussões, evita, queridos, pague sempre o mal com o bem, tá bom? Declaro proteção, declaro ajuda sobre vocês aí, no nome poderoso de Jesus, amém? Um excelente dia para vocês. Esse final de semana chegando aí, quero convidar vocês a estarem aqui domingo, nosso culto, o último culto do mês de novembro aqui, dia 30 de novembro aqui na Igreja do Lugar, a partir das 19 horas. Você que é de outros lugares não pode estar aqui, né? Emily, deixa gravar, a gente fica sempre salvo ali, né, na Igreja do Lugar. Quem não segue a Igreja do Lugar, segue lá a Igreja do Lugar. O Instagram, sempre os cultos passam ao vivo lá. Quem não segue ainda, queridos, o YouTube da Igreja do Lugar, segue lá o YouTube da Igreja do Lugar também.
Nós ministramos mais pelo Instagram, mas nós estamos organizando o YouTube. Quem não me segue no YouTube também, eu peço, Pastor Luciano da Rosa, ali pelo YouTube também, você pode estar seguindo essas mensagens, a grande maioria, tem muitas mensagens ali que já estão salvas ali, tá bom? Então que Deus abençoe poderosamente aí a sua vida, em nome de Jesus. Pastora Adriana entrou aí também. Adri, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Ó, glória a Deus. Ó, a Suelen está dizendo que assiste os cultos de domingo. Glória a Deus, Deus abençoe você, tá? Pega esse povo aí, Suelen, não deixa esse povo esfriar não, né? Se fortalece aí no Senhor, tá? Então que Deus, qualquer dia eu vou fazer uma visita para vocês aí no Capivari de Baixo, aí, pessoalmente aí, tá bom? Eu vou com o pessoal do Geração de Marias aí, pra gente ter um momento aí para orar, para profetizar, para ministrar na presença do Senhor. Uma ótima sexta-feira para você, queridos. Estamos já no finalzinho já do mês de novembro. Estamos entrando em dezembro aí, queridos. Ações de graça. Só agradecer a Deus por esse mês de novembro, né? E o mês de dezembro vai ser um mês maravilhoso, um mês abençoado em nome de Jesus. Fica na paz. Compartilha aí essa live com outros irmãos aí. Seja sacerdócio, seja um ministro do Senhor também, compartilhando as lives que são ministradas. Aleluia, Jesus sempre em primeiro lugar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Antes de encerrar aqui, vou fazer mais uma oração então, Suelen, por você. A Suelen está ansiosa, está passando por algumas ansiedades, né, Suelen? Eu vou orar por você, Suelen. Onde quer que você esteja agora, Jesus, Espírito Santo, Senhor, refaz as emoções da Suelen agora, que ela sinta um óleo descendo pela sua cabeça. Livra ela, Senhor, disso que está prendendo ela agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, que ela sinta o Senhor tocar no coração dela. Toca com as tuas mãos, eu te peço, Jesus. Tu é quem pode fazer isto, Jesus. Toca no coração dela, aquece o coração dela. Eu declaro alegria, eu declaro uma paz, eu declaro uma graça de Deus sobre a vida dela. Eu declaro que tudo aquilo que ela não está conseguindo entender, aquilo que ela não está conseguindo controlar, eu declaro que ela descanse no Senhor agora. Tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, povo de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, nós estamos aqui novamente. Tchau, tchau.